animadinha hoje, gente. Motivo não tem. Não tem porque a minha conta bancária continua no saldo negativo, né? Continuo pobre, mas tô animada, é o que importa. Porque o importante é ter saúde, não é verdade? Então, oi meu povo, galerinha de Pernambuco, galerinha do Nordeste, galerinha do Brasil, galerinha do mundo, por que não? Ai. Vamos ao que interessa. O tema de hoje é: qual a importância da história? Eu sou meio suspeita a falar sobre isso, mas tudo bem. Então, gente, eu ouço muita gente falar assim, são muitos adolescentes, meus queridos alunos, né, falarem assim: ô professora, mas pra que estudar história? Ô professora, mas pra que estudar o passado? Eu odeio história não serve pra nada. Fico nervoso, fico nervoso, porque... Bem, esse vídeo é justamente para dar motivos, provas a você de que a história, ela é importante. E por que eu escolhi esse tema para hoje? Porque para eu começar a falar de um tema de história propriamente dito, eu tenho que falar da importância dela. Claro, óbvio, evidente, por que não? Então vamos lá. Roda a vinheta, não tem vinheta, esqueci disso. Bem, o primeiro argumento que eu te daria seria a política. Sim, política tem tudo a ver com história. Aí você se pergunta, mas para que eu tenho que saber da política? Bem, eu acho assim, que política, ela está em tudo que a gente vive. Mas, precisamente falando da questão política brasileira, ou politicagem no sentido de uma forma geral, é importante que você saiba, porque muita gente vota em presidente, governador, prefeito, que seja, sem saber a história daquele político. Tem gente que não sabe nem da história política brasileira, o que aconteceu no período imperial, o que aconteceu no período republicano, República Velha, República... Então, assim, para você saber não, para você fazer um futuro melhor, né, você tem que saber da história dos candidatos. Eu tô falando de algo mais específico, mas na verdade a política, a política, ela está em todo lugar. Política, arte ou ciência de governar. Arte ou ciência da organização, direção e administração. Ou seja, a política, ela está em todo lugar. Não se fala, eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu gosto de repetir. A política... Não se fala só de política em relação ao governo, em questão de presidente, governador, prefeito. Numa escola, há uma política. Na sua casa, há uma política. Numa empresa, há uma política. Então, você não precisa estar engajado com a política? Aí é que tá. O problema é que as pessoas acham que política só está relacionado a isso. E mesmo que tivesse, você tem a obrigação de estar a par do que acontece com a politicagem do nosso país, para assim a gente poder fazer algo que preste, né, por ele. E não tá aí votando em candidato que você não sabe nem quem é, não sabe do passado, não sabe de nada. Então, eu não precisava nem te dar outros argumentos, mas eu vou te dar, porque eu faço questão. Os outros argumentos seriam a religião e a cultura, que uma coisa tá ligada à outra. E aí tu vai perguntar pra mim assim, tá, o que é que religião e cultura tem a ver com história? Tudo, né? Tudo, minha gente, tudo. Você não deveria nem perguntar isso, mas tudo bem. Pra você saber da cultura de um país, você vai ligar essa cultura, consequentemente, à história desse país. O que aquele povo viveu para se criar tal cultura. É por isso que existem diferenciações de cultura, e a gente fala em cultura oriental, cultura ocidental, entendeu? Não é uma cultura só. Os países têm vários tipos de cultura, isso porque cada povo viveu uma história diferente. E em relação à religião, tudo bem que religião pode estar até muito mais ligado à fé do que à história em si. Mas é interessante você saber que nenhuma religião nasceu do nada, de um dia para o outro, não. Foi se criando gradativamente. Então, assim, religião e cultura tá entrelaçado uma coisa com a outra e ambos têm a ver com história, tá bom? Para concluir, eu costumo dizer uma frase muito legal. Não é tão legal assim, mas eu acho muito legal. Que história é passado, presente e futuro.
que é que isso significa, né? Porque eu tô falando isso porque tem muitos adolescentes que falam, ah, história é só passado, pra que eu vou estar passado? Ah, mas não é bem aí, bem por aí. É preciso que a gente estude o passado para que possamos, é porque eu sou professora, imagina só. É para que possamos ou podemos, meu Deus. Para que possamos, eu tenho quase certeza que é possamos, se não for, para que possamos modificar, né, o presente e a partir daí fazer um futuro melhor. Só vai fazer um futuro melhor quem modificar o presente sabendo do passado, do que ocorreu no passado, entendeu? Então, passado, presente e futuro, tá tudo interligado. Então, a história não é só o estudo do passado. Ah, vá, é mesmo? É claro que a gente vai estudar o passado, mas vai estar relacionado, acho que eu já falei essa palavra relacionada umas 20 mil vezes aqui, ao presente e ao futuro. Então, história é tudo, minha gente. A história está em todo lugar. Até esse pente aqui tem uma história. Como foi que se criou esse pente? É isso aí. Então, me segue aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. É só o que eu tenho mesmo. Aí o meu blog, tá? Snapchat não, Twitter não. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.